Prontinho, agora tá gravando. É a Tânia que tá aí, né? Tá com o nome de Emanuele e tá mudo o seu microfone, Tânia. Oi, Simone. Tudo bem? Eu sou a Tânia, eu tô com o nome da Emanuele, que é da minha filha. Lembra de mim, do Espaço Ana Rata, né? Claro! Sim, eu lembro sim. Quando eu vi a inscrição, eu vi que era você. Bem-vinda aqui na nossa live. O Zoom começou no meio da... Eu tô dirigindo, eu vou parar aqui, eu vou desligar o vídeo, eu vou parar que meu marido vai dirigir para mim, tá? Eu Tá só bom, vou parar, tá vou jóia. desligar aqui, mas eu tô online. Peraí. Tudo bem, tá jóia. A Irenita já participou de live comigo, né, Irenita? Você já me Boa conhece um noite, pouquinho, né? Simone, tudo bom? Tudo bem? Nós conversamos Tudo no jóia. início da pandemia e foi Verdade. muito expansivo para mim, Que viu? legal. Que bom ter você aqui de novo. Para Tá. quem, Eu vou deixar como eu o vou, telefone, vou deixar desligado, porque aqui em casa somos muito barulhentos. Então, eu só vou tá, ligar em alguns momentos, tá? tá. Se você quiser deixar o vídeo ligado, aí pelo O menos vídeo vai fica ficar. interagindo comigo. Fica mais gostoso aqui para mim, mais divertido, né? Mas também precisar desligar, não tem problema. Nem você por Bom, dentro. então, como vai também ficar disponibilizado aqui esse vídeo, eu vou só contar um pouquinho, né, que eu sou psicóloga, para quem vê depois e não me conhecer, né? E eu sou psicóloga já há bastante tempo, há 19 anos exatamente, e sempre trabalhei principalmente na área da saúde, e sempre gostei muito de buscar ferramentas que ajudassem as pessoas a cada vez mais serem mais espontâneas, serem mais elas mesmas, né? Mas realmente foi a partir que eu conheci as ferramentas de Axis que realmente a minha vida profissional, o meu trabalho, ele começou a ficar diferente. Diferente no sentido de ficar mais dinâmico, de ter uma outra presença, de uma forma que, as, que fosse mais leve até para mim, né, o trabalho, saindo da questão que a gente fala muito de trauma e drama, né, que a gente fala muito em Axis, e que a psicologia acaba trazendo um terreno para que isso venha à tona como, inclusive, uma forma de trabalhar as questões, né? E que acabou sendo mais leve para mim não ficar nesse terreno, com ferramentas tão dinâmicas e tão práticas, tão fáceis de usar, inclusive, né? Então, tem 2 anos, mais ou menos, um pouco mais de 2 anos que eu conheci já faz um pouco mais ainda de tempo, mas que eu comecei a usar no meu trabalho as ferramentas de Axis tem um pouco mais de 2 anos. E realmente, quando eu conheci, eu achei que eu não ia usar, fiquei com muitos pontos de vista, porque quebrava muito mesmo a realidade que eu tinha, né? Os padrões. Só que conforme eu fui colocando em prática, né? E vendo que eu tinha uma boa receptividade dos meus clientes, inclusive aqueles que nem conheciam a respeito de acesso à consciência, de terapias integrativas complementares em nada, e nem de psicologia também, que eram os meus pacientes do hospital onde eu trabalhava, né? Eu achei que eles teriam mais barreiras e, pelo contrário, eles foram recebendo de uma forma muito, muito aberta e colocando em prática também, conforme eu até trazia as ferramentas para eles usarem para além das sessões, e conforme eles foram colocando em prática, eles foram trazendo resultados mesmo, assim, né? Movimentos na vida. Eu não gosto muito de falar em resultados, mas não deixa de ser, né? Movimentos na vida bem dinâmicos, de alguns até com mudanças significativas mesmo. E a maioria, de uma sessão para outra, já traziam
coisas novas e a própria energia mesmo do atendimento já era outra, o semblante, o discurso dessas pessoas era outro, né? E aí, a partir daí, eu fui vendo que, poxa, essas ferramentas realmente têm coisas para contribuir aqui, não só para mim, não só para as minhas questões pessoais, né? Mas também para a vida profissional, para a própria psicologia, embora exista algumas barreiras, né? Alguns pontos de vista que eu percebo que lá no nosso grupo de WhatsApp, eu não me lembro agora se vocês duas estão no grupo Bars no Divã. Se vocês não tiverem, até só para eu saber o que vocês já estão por dentro, porque inclusive essa live foi mobilizada um pouco por conta de algumas discussões que a gente teve. Constantemente a gente tem lá no grupo. Vocês estão no grupo de WhatsApp? Nesse que eu estou falando? Então, eu estou no grupo. Tá. Acho que você vai falar. E a Tânia? Eu não tô. Tá. Se você quiser depois, eu coloco aqui o link. Tá. É um grupo chamado Barras no Divã, que eu criei justamente para trocar com psicólogos e com terapeutas, né, em geral, que quisessem trocar, que quisessem trazer contribuição das suas experiências aí no mundo das terapias, né? E tem sido bem interessante, porque é um grupo onde a gente não fica postando toda hora coisas e tal, que não tem a ver com o assunto, né? E que quando a gente traz, alguém traz alguma questão, que foi o caso da semana passada, acaba mobilizando uma conversa bem interessante. E agora até esqueci por que eu falei desse grupo, mas enfim. Eu fui percebendo que poderia ser muita contribuição trazer para mais pessoas isso tudo que eu estava vendo ali na minha prática, né? E trocar com mais gente também. Ouvir também, claro, ouvir dos psicólogos, porque eu sou psicóloga, mas eu percebi que não só, né? Não precisa ser só psicólogo, até porque tem muita gente trabalhando na área que a gente chama de terapias, né? Que em Axis isso também é visto de um outro jeito, tem tudo a ver com o que eu também já acreditava, assim, já tinha percepção e que veio ampliar ainda mais, né? Que só resumindo aqui, que tem a ver que as terapias, elas têm a intenção sempre de trazer uma cura, por mais que não seja esse o preceito teórico, né? Por exemplo, na própria psicologia, não é. De um modo geral, que são várias as linhas teóricas, mas de um modo geral não é. Porém, a gente acaba sempre tentando curar o outro de um problema, né? Extinguir um problema, né? Em Axis, a gente vai para um outro caminho, né? Primeiro, que não existem problemas, que não existe certo nem errado, que não existe... que é onde, nessa nossa realidade, com os diagnósticos, por exemplo, médicos e clínicos, a gente taxa as pessoas, né? Isso tudo é visto como um problema, como um desvio, como algo que desequilibra e tal. Axis traz para a gente a perspectiva de que, na verdade, são habilidades. Então, nesse sentido, em Axis a gente não faz terapia. Por isso que é algo batido muito, assim, né? Então, percebendo que tanto psicólogos... Eu tenho uma curiosidade. Antes de você conhecer o Axis, você atendia teus pacientes, que falou clientes teu, psicólogo? Eu trabalhava em hospital e consultório, né? Eu acabava chamando de pacientes por conta até do hospital, isso é muito comum. Tá. Mas então, hoje eu não chamo mais de pacientes, né? São os clientes, né? As pessoas. Aí você não tinha o Axis, você fazia aquela sessão tradicional, né? Conversava com a pessoa, fazia ela refletir, né? Você tentava entender um pouquinho. Agora, você
continua fazendo igual, Simone? E você faz em que momento as barras? Antes, depois, você conversa? Então, é assim, antes de Axis, né? Eu nunca fui uma psicóloga muito tradicionalzinha, assim, no sentido de que eu sempre, como eu comentei no comecinho, eu buscava ferramentas que trouxessem uma outra dinâmica para o atendimento. Só que eu usava muito, eu nunca fiz formação em arte terapia, mas eu trazia muito da arte terapia, até por trabalhar com crianças. Eu gostava disso, e mesmo nos atendimentos com adultos, com as mães, que eu sempre trabalhei, especialmente no hospital, eu, às vezes em grupo, eu trazia sempre alguma coisa. Mas, de um modo geral, eram, sim, conversas, e mesmo que eu trouxesse alguma atividade mais lúdica, mais não verbal, né, com ferramentas até bem interessantes não verbais, que a gente chamava não verbais, justamente porque iam além da conversa, né? Mas eu nunca tinha me interessado por aspectos mais corporais, era sempre no sentido do fazer com as mãos, alguma atividade que trouxesse alguma coisa com as mãos, e não verbal, porque não ficava muito nas interpretações, mas acabava sendo mais mental, né? E foi aí a grande diferença, e a primeira, quando eu percebi que eu iria, sim, usar Axis na minha vida profissional, porque quando eu recebi barras pela primeira vez, antes de fazer a primeira classe de barras, eu recebi 3 sessões de barras uns meses antes. E a facilitadora, ela já me cantava a bola, assim, de que seria muito interessante para o meu trabalho, das coisas que ela me ouvia contar, ela sugeria, né, de levar em consideração, conhecer para eu poder trabalhar com isso, e eu achava muito fora, assim, de cogitação, porque eu ligava toque na cabeça das barras com questões corporais que eu nunca tinha interesse em trabalhar. Quando eu fiz o curso de barras, por um motivo muito particular, porque eu também sempre gostei de fazer cursos de autoconhecimento, eu achei que ia ficar meio por aí, e porque ela já usava comigo as perguntas, e eu achei que isso ia me empoderar ainda mais nos meus atendimentos de conversa. Só que aí que está a diferença que começou a acontecer nos meus atendimentos lá no hospital. Eu comecei a levar essas perguntas, sim, para os meus atendimentos ali mais de conversa mesmo. E eu fui percebendo que sim, aquelas perguntas me empoderavam ainda mais, porque eu sempre gostei, né? Inclusive quando eu falo que eu nunca fui muito tradicional, eu nunca fui muito de ficar só na conversa, de só destrinchar a vida e tal. Eu sempre já gostava de trazer perguntas, de questionar as pessoas, de dar umas cutucadas, no sentido de dar umas chacoalhadas, assim, né? E só que com as ferramentas verbais de Axis, isso ficou mais dinâmico e muito mais presente com a energia mesmo que eu queria chegar, e que antes eu me enroscava um pouco, né? E aí, quando eu comecei a ver que as ferramentas verbais, porque primeiro eu comecei com as perguntas, os podpocs eu não verbalizava, eu só pensava. Eu comecei a passar o mantra e algumas perguntas para os pacientes fazerem em casa e tal, e isso já começou a trazer diferença. E eu resolvi arriscar e oferecer as barras para esses pacientes. E foi aí que eles começaram a aceitar sem nenhuma barreira, sem me questionar. E eu fui falando, uau, né? Realmente, como pode melhorar? E aí eu fui vendo os resultados. E aí, isso tudo começou a trazer uma outra dinâmica para o meu atendimento. E eu passei a não criar regras, assim, que é o que eu faço até hoje, né? Desses 2 anos para cá, quando eu recebo um cliente novo, hoje eu não estou mais em hospital, eu saí recentemente, mas tanto enquanto eu estava em hospital como em consultório, eu conto para esses clientes novos, principalmente aqueles que vieram pela psicologia, né, pelo atendimento de psicologia, eu conto
que eu trabalho com essas ferramentas, explico um pouco quando eles não conhecem e coloco à disposição da escolha deles receber as barras ou não. Mas a parte verbal das perguntas acabou que espontaneamente eu trago dentro das conversas que eu vou tendo. Eu não deixei de trazer as conversas, assim, porque eu ainda percebo que é uma habilidade que eu consigo carregar hoje muito mais com muito mais consciência mesmo, né? Eu fico tentando fugir dos jargões de Axis, mas acho que tem coisas que não é nem jargão, é o que é, né? Então, eu consigo hoje ter uma conversa mais no aqui e agora, que muito mais do que eu já fazia antes, de uma forma mais dinâmica, né? No sentido de ser mais presente, de perceber, de ir mais fácil até na energia, né? Da dificuldade que a pessoa está tendo, trazendo uma perspectiva diferente para ela também, não indo para o erro dela. Isso tudo com a conversa e as ferramentas verbais, perguntas principalmente, né? E as barras, elas vão entrando conforme a pessoa pede, às vezes eu sugiro, dificilmente alguém se recusa de fazer ou não numa primeira sessão, por exemplo. Depende do andar da carruagem ali da sessão, tem sessão que eu faço, tem sessão que não. O número de sessões também acabou que ficou menor, assim, né, no sentido de que com terapia mesmo, antes era bem mais prolongado. Hoje em dia eu percebo que o tempo de acompanhamento desses clientes é menor até. Alguns porque desistem mesmo no meio do caminho, coisa que já é muito comum mesmo, mas eu enxergo também hoje de uma maneira mais diferente do que eu já enxergava antes, no sentido da escolha, né? Inclusive de perceber que tá tudo bem, né? De, por exemplo, antes eu carregava alguns pontos de vista que são um pouco da psicologia até, de interpretar e tal, que também não deixa de estar errado, mas a gente não precisa carregar um peso, uma barreira, um ponto de vista que limita até o cliente, mas de trazer, ok, era até ali que isso podia contribuir nesse momento, né? E tá tudo bem, a pessoa agora vai ou escolher outra coisa, ou vai escolher caminhar de um outro jeito, e de qualquer forma ela vai levar as ferramentas que eu fui apresentando para ela, porque isso eu sempre faço, de ir trazendo algumas ferramentas aos poucos no decorrer das sessões, não trago tudo de uma vez, porque não dá, né? Seria um grande curso de barras, né? Impossível. Mas eu vou oferecendo algumas de acordo com o que a pessoa está trazendo ali, né? Entendi. Então, nesse sentido, mudou muito. Então, hoje eu digo que eu trabalho sim com o corpo das pessoas, mas ainda é diferente do que eu nem queria fazer antes, né? E eu também tive a consciência do porquê que eu não tinha interesse de trabalhar com o corpo antes, porque é uma possibilidade em psicologia com outras ferramentas, né? E eu percebi que eu tinha uma barreira muito grande de acessar as pessoas e a mim mesma, né? Num nível tão íntimo e profundo e tal. E aí a coisa pode ir longe, né? Mas hoje eu percebo, primeiro porque a gente recebe, né, ferramentas até para lidar com coisas que nem sempre, e não necessariamente vão ser profundas, no sentido de ficar escarafunchando, né? E a gente tem ferramentas para lidar de um outro jeito com as coisas que vão surgindo no corpo, e eu gostei muito. Eu gosto muito. Você falando assim, eu acho incrível, né? Eu até queria ouvir você, uma psicóloga, assim, eu te conheci, sei como você é séria e tal, e aí eu queria ver, porque, assim, do jeito que você fala, tudo acontece com mais leveza e até mais profundidade, né? Assim, as ferramentas... Travando um pouquinho. Né? Assim,
Está travando um pouquinho, Tânia. Depois que você falou que você percebe que tem mais leveza e profundidade, a gente não te ouviu mais. Senão não falando, depois eu falo. Se você quiser fechar o vídeo, talvez dê para te ouvir melhor. Se quiser tentar. Espera um pouquinho, vamos ver. Vê se melhora. Parece que sim. Tá, se começar a falhar, você me fala. Mas assim, Tá. eu vou... Ih, tá falhando eu gostaria de ouvir. Tá travando, Tânia. A gente não tá conseguindo te entender. Perdeu? Não deu para entender nada. Tá dando para ouvir, não? Não. Tá travando, cortando muito e não dá para entender o que você tá falando. Você tá no caminho, né? Não tá dando para ouvir mesmo. Se quiser daqui a pouquinho tentar de novo, porque pelo que eu entendi você está no trânsito, deixa eu né, no sair caminho. daqui. Já chego. Ah, você está numa serra, né, que você está escrevendo aqui, então deve ser isso. Você está perdendo a conexão. Tá. Aí você escreveu que daqui a pouco você volta a falar que você está chegando, não é isso? Tudo bem, então. Sem problema. A gente vai caminhar um pouquinho mais aqui na conversa, fica tranquilo. Simone. Então, pode falar, Irenita. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou no início da pandemia, eu queria até te agradecer, porque foi muito expansivo para mim. Só me lembra qual foi? Foi uma live ou no workshop? Não, foi um workshop. E eu acabei sendo VIP. Ah, foi aquele workshop VIP, tá certo. Por isso que eu estava me lembrando bastante do seu Acabou rosto. ficando VIP. Sim, agora eu lembrei, foi bem bacana. E eram algumas, assim, eu tinha alguns julgamentos, ainda mais por conta desse período inicial de pandemia, né? A gente não sabia muito bem o que era, né? Como seria. E foi bem diferente do que eu imaginava, né? Mas, no geral, hoje eu fico me perguntando o seguinte, eu tenho mais ou menos, eu também sou psicóloga e eu tenho 1 ano de Axis, né? E, assim, mudou consideravelmente todos os meus atendimentos. Muito. Uau. Não é sempre que eu consigo alinhar ainda, eu ainda tenho alguns pontos de vista, sabe? Em alinhar as questões das perguntas, como fazer, e eu acho que porque ainda é algo muito recente, eu ainda estou percebendo, sabe? Mas nesse período eu acabei fazendo um segundo curso de barras, né? E estou caminhando a caminho do terceiro. E hoje a minha principal questão é como alinhar essa questão de estar como facilitadora de barras e os meus atendimentos. Eu ainda tenho alguns pontos de vista, sabe? Alguns julgamentos, assim, que de repente, opa, dá aquela... no sentido assim, eu vou trabalhar isso como universos separados? Eu tenho alguns pontos de vista em relação a integrar isso, sabe? Mas qual a diferença que você percebe? O que separa aí? Eu acho que o meu receio, na verdade, de trabalhar, de trazer as perguntas, de repente, encontrar alguma resistência. A gente ainda tem, assim, algumas coisas, principalmente, às vezes, no que fala de conselho, né? Do conselho do CRP. Então, eu fico com um pouco de receio de trabalhar e de sair um pouco disso, sabe? Do que é a psicologia e do que é o Axis. Eu fico pensando, nossa, onde começa e onde termina? Não tem muito isso. Eu acho que é muito mais um julgamento meu. Consegue me ouvir? Acho que deu uma travada. Deixa eu só entender uma... Não, eu estou te ouvindo. Deixa eu só entender uma coisa, porque você disse que seu trabalho mudou bastante depois que você conheceu o Axis. Mudou. Eu Mas comecei a você trazer não está usando as ferramentas nos atendimentos, é isso?
Então, eu utilizo mais os processos verbais. Certo. A parte da questão assim, por exemplo, você comentou que logo que você inicia, você já fala, né? Olha, eu tenho essas outras ferramentas, esse outro modo de trabalhar. Então, assim, isso eu ainda não fiz. Então, te ouvindo, eu acho que já está dando uma clareada, assim, do como fazer, entendeu? Entendi. Ou assim, não como, mas possibilidades, né? Porque eu percebo assim, você está caminhando para ser facilitadora, isso vai te trazer, primeiro, vai te trazer um título, que também a gente pode levar para mais um ponto de vista nessa realidade, né? Que, sim, ele vai ter uma contribuição e uma função aí que vai te possibilitar facilitar classes de barras. Ponto. O que muda, na verdade? Acho que são perguntas que você pode fazer, né? Eu vou te contar o que eu percebo em mim, que eu percebo em outras pessoas, mas não generalizando, porque eu não percebo em todas. Conforme a gente vai avançando nas classes de Axis, a gente vai tendo a oportunidade de acessar mais consciência, né? Por quê? Porque a gente sempre está trazendo mais, recebendo e buscando, e conforme a gente vai fazendo classes diferentes, às vezes até com diferentes facilitadores, eles vão trazendo novas perguntas, mesmo que são velhas, conhecidas perguntas, mas sempre num espaço diferente, né? Geralmente a gente acaba indo para as classes num espaço diferente. Mesmo as classes de base têm o mesmo roteiro, mas cada classe é de um jeito. Assim, em tudo que a gente faz na vida, na verdade, não é só em Axis. E em Axis a gente vai tendo a oportunidade, né, de acessar mais consciência, de exercitar mais as ferramentas dentro e fora das classes, e isso vai colocando a gente para se perceber mais, para se olhar mais. E a pergunta é: isso está me trazendo um novo senso de percepção a respeito do que eu posso levar para os meus atendimentos, por exemplo? Por que eu falei que traz oportunidade? Porque, de novo, é uma questão de escolha, né? Não necessariamente um facilitador, e também não um facilitador certificado, você sabe o que é, né? O facilitador certificado é aquele que já, vamos dizer assim, está no patamar ainda mais avançado, né? Que facilita fundamento, enfim. Nem esse, que já fez bem mais classes de Axis do que o facilitador de barras, que talvez só tenha feito as 3 classes e já é um facilitador de barras, nenhum nem outro necessariamente vai estar no nível de consciência já up. E primeiro que também não vai colocar nem melhor nem pior do que ninguém, né? Nem isso que eu tô colocando aqui. O que eu tô querendo trazer é uma oportunidade da gente acessar mais. Cada vez que a gente traz mesmo perguntas, que a gente acessa mais da gente, isso é para além de Axis. Eu sempre gosto de dizer assim que Axis traz as ferramentas, mas não se trata de Axis. A gente não tem que ser seguidor de Axis no sentido de novo se encaixotar em mais alguma coisa. Não é nem essa a proposta de Axis, né? Mas sim a gente poder ter ferramentas e ampliar cada vez mais para a gente acessar mais da gente, mais da nossa consciência, mais da possibilidade de escolhas. E se é uma escolha sua isso, conforme você vai caminhando aí para se tornar uma facilitadora, conforme você vai facilitar as classes de barras e outra, e fazendo seus atendimentos e outro, e além de tudo e principalmente fazendo com você mesmo as ferramentas, você vai se perceber, provavelmente, num outro espaço. E foi aí que eu comecei a me sentir mais à vontade de contar para os meus clientes hoje, que não é à toa que eu não chamo mais de pacientes, né? Que eu trabalho com essas ferramentas. É claro que, dependendo da pessoa que me chega, eu vou abordar isso de uma maneira diferente do que eu abordaria uma outra pessoa. Por quê? Porque eu percebo que, para algumas pessoas, se eu for falar claramente,
das ferramentas e tal, eu vou estar dando ali para ela um conteúdo que ela vai criar mais pontos de vista. Então, tem vezes que eu menciono a possibilidade de um trabalho para além da conversa, e sugiro, por exemplo, a sessão de barras, explicando minimamente que são só toques sutis em alguns pontos na cabeça, minimamente, se ela perguntar mais, eu falo mais. Para outras pessoas, eu vou abrindo mais. Agora, é diferente, porque não é mais porque é uma barreira minha. Eu vou percebendo o que a pessoa vai trazendo e conforme ela vai me abrindo também para eu contar. E eu fui fazendo isso porque eu fui me sentindo mais confiante, porque eu fui vendo também o que isso traz. E já perdi paciente por escolher fazer diferente as minhas sessões. Não obrigo ninguém a fazer as sessões de barras. Agora, naturalmente, como eu falei, né? Naturalmente, a minha conversa, ela caminha diferente, né? E essa pessoa que eu perdi, porque eu não perdi coisa nenhuma, ela fez outra escolha e tá tudo certo, né? De ir com outro psicólogo tradicional. E ela assumiu assim, ela verbalizou, né? De que ela estava escolhendo um profissional mais tradicional. Essa pessoa fez uma escolha diferente, porque ela queria, sim, um profissional que trouxesse questões à tona do passado, mas de uma maneira, enfim, tradicional, que não fosse nessa dinâmica do atendimento que ela conheceu numa primeira sessão, né? É diferente, é diferente. Só que isso é tão diferente e tão ok, tão normal, quanto um cliente escolher um psicólogo junguiano ou um lacaniano ou um winnicottiano, né? Na própria psicologia também a gente não incentiva as pessoas até a fazerem mais do que uma em primeira sessão para ter mais afinidade com um ou outro, não é? É por aí também, né? Assim como, assim como os terapeutas, né? Uns preferem assim clientes, né? Outros preferem Theta Healing, outros vão melhor no Reiki, né? Mas assim, o que eu pego e assimilo muito de você assim, que eu não sei se a Erenita, ela tava, eu vi ela comentando um pouquinho, você falando com ela, mas tudo é prática, né? Simone, nesses 2 anos, evoluiu muito por causa que colocou em prática e conversando. E eu também, eu estou há 4 anos no Axis, né? E eu gosto de ouvir, por exemplo, eu estou ouvindo a Simone, eu vi que você está fazendo um trabalho, um livro, né, de psicologia também. O Clube do Livro Psicologia Pragmática. Que eu só não entrei porque eu não ia conseguir no horário, não sei por quê. Mas, assim, escutando você falar da época que a gente se conheceu e agora, eu sinto, assim, muita leveza, muita firmeza. Eu tive essa curiosidade de saber sobre a psicologia, né? Porque como que um psicólogo tradicional colocaria as barras, mas você mesma baixou várias barreiras, né? E essa coisa do cliente não querer mostra muito, porque eu também estou assim. Eu tenho cliente que, assim, some, faz 3 sessões, some, depois de 6 meses fala, Tânia, eu preciso de barras, né? Você coloca, as pessoas sentem, né, essa diferença, sentem, eu tenho cliente que volta depois de 7 meses, ou depois de 3 semanas, então eu tô que nem você, ok, não tá, eu não fico, sabe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Você quer as pessoas, eu logo acordo e falo, universo, atualiza a minha agenda. Viu, Erenita? Você começa assim, viu? Né, Simone? O universo atualiza a minha agenda, não é você que vai atrás. E você, eu acho assim que a gente não pode parar. Eu troco barras 1 vez por semana. Você tá, Simone, recebendo as suas? Eu tô também. E olha que eu fiquei um tempo aí nessa quarentena sem trocar com ninguém. Eu também. Barras, né, no caso. E deu uma diferença grande no meu humor, no meu astral, assim, sabe? E aí eu voltei a trocar. Tenho trocado semanalmente, né?
Então, eu acho assim, muito legal assim, te escutar, participar assim, para ouvir você falar dessa segurança e que, assim, a Barras é demais, né? Barras é demais, realmente, esses processos verbais e as barras. Então, você tem que entrar de cabeça, praticar assim, que nem a Simone. Se não foi bem para a pessoa não escolheu, ok, né? Tá tudo certo, porque quem escolhe vê mudança mesmo. É impressionante, né? É muito Sim. legal. Eu estou nesse patamar também, assim, sabe? Muito E feliz. a gente vai ser o maior, a maior inspiração, mesmo sem contar nada, para os clientes, porque lembra, é de energia que se trata Sim. isso tudo que a gente está falando, né? É. Então, quando faz sentido para a gente vai carregar isso também para os nossos clientes. A gente nem precisa ficar falando muito, né? Isso Até aí. no próprio manual de barra, você pode lá dar uma folhada no teu, você não precisa nem chegar a ser facilitadora para isso, para chegar, né, a sacar. Que Sim. você não precisa muito mesmo ficar falando para as pessoas, né? Você simplesmente vai experimentar o que vai funcionando, o que vai começar a funcionar para você, você vai ter até mais segurança, vamos dizer assim, mais confiança de trazer para os seus atendimentos, né? Assim como você deve fazer com pessoas que não são seus clientes, conhecidos, familiares. Nesse sentido, é muito parecido, né? Porque eu imagino, né? Porque eu faço assim. Primeiro que eu só vou contando para aquelas pessoas que realmente estão abertas para receber. Porque antes eu vou contar que eu queria contar mesmo para as pessoas, eu queria não convencê-las, mas eu queria mostrar, e no fundo, sem ter a intenção, mas eu queria provar que isso tudo era incrível. Só que acontecia que eu não conseguia, porque as mudanças comigo sempre foram sutis no sentido de que, por exemplo, eu ainda continuo morando no mesmo lugar, a minha vida financeira ainda não é das melhores, tem muita coisa no concreto do que para outras pessoas seriam grandes mudanças, tem muita coisa ainda que eu escolho melhorar, o universo, né, atualiza. Sim. E aí é difícil contar para as pessoas, porque está num nível sutil do que realmente tem acontecido aqui comigo, né? Então, assim é com os meus amigos, com os meus familiares, por exemplo. Que aí hoje eu pouco falo, tem pessoas que já até sabem, às vezes perguntam, muitos nem perguntam, né? Mas conforme a situação vai acontecendo, eu tenho ou não a oportunidade de contar. E para os clientes, claro, é diferente a conversa, né? Mas a gente só vai ser mesmo essa energia, essa confiança de falar dessas ferramentas quando aquilo realmente fizer parte da gente. Não vai ser a mesma coisa facilitar uma classe no momento que você chegar daqui a pouco. É a mesma coisa. Você não vai ensinar as pessoas. Lembra que a gente vai empoderar as pessoas a saberem o que elas já sabem. Então, é em todos os âmbitos. Seja no atendimento, seja dando uma classe, a gente não vai ensinar. Não se trata assim, eu vejo o seguinte, um curso de barras não se trata de ensinar as pessoas os pontos de barras, né? São tantas coisas absurdas que acontecem por aí que a gente ouve as pessoas contando das classes que algumas pessoas fizeram, né? E mesmo assim, aquelas que escolhem, por exemplo, o que eu estou falando? De ensinar ponto aqui que era aqui, sabe assim, né? E daí para mais, né? E as pessoas que realmente escolhem mais consciência, mesmo fazendo classe dessa maneira, recebendo uma classe dessa maneira, elas vão caminhando para essa consciência, assim. Então, uma classe de base se trata de coisas que eu acho que nem consigo explicar aqui, mas é nesse sentido do próprio lema aí de Axis, né? Empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem. Eu, por exemplo, amo dar um curso de barras, porque é o assunto que eu mais gosto de falar nessa vida, sobre as coisas da vida para além das cortinas que a gente tem, né? Então, é disso, é isso que a gente vai levar,
E aí, assim, a experiência, mas a gente não precisa estar pronto para começar, porque a gente nunca vai estar pronto. É. E é exercitando com a gente também, né? Eu Você nem posso falou dizer uma coisa, você falou uma coisa interessante de a gente nunca acha que a gente está pronto, né? Quando eu fiz minha classe de barras, eu acho que eu fiz 2, e sempre a gente fica enrolando, né? Enrolando. E aí um dia eu falei assim, não, agora eu vou, chega de achar que eu vou fazer um ponto errado, que eu não sou capaz. Aí eu lembro que a Thaisa fez aquele evento no parque, o primeiro evento que ela fez no Parque do Ibirapuera, do Setembro Amarelo. Eu peguei, teve o grupo, fizeram uma promoção de maca, eu falei, não, agora eu vou comprar uma maca. A gente ia de maca ainda, não tinha nem as cadeiras da Alexandra lá. E aí podia colocar maca, né? Depois nos próximos não pôde mais. E a partir daquele momento eu decidi, eu falei, não, sabe, é uma ferramenta super que a gente tem, mas a gente fica, né, menina? A gente fica assim, não, porque se barrando. Aí eu respirei fundo e falei, não, agora eu vou. E comecei, a partir daquele dia, eu comecei a ir praticar, divulgar, falar para as pessoas, né? Fazer os processos, e tudo começou a rolar mesmo, né? Porque é isso que você falou, você tem que pegar aí, né? Seguir a energia, né? Você está com esse instrumento maravilhoso e na prática é que você vai expandindo cada vez mais e você vai se fortalecendo, acreditando e vivendo, né? Hoje nós somos as barras, né? É isso mesmo. E aí você vai convidando as pessoas, né? Não é sair convencendo, tal. É convidando. Então, Sim. E no atendimento, seja de psicologia ou seja de outras terapias, é sempre na medida em que for leve para cada um. Eu faço desse jeito que eu contei porque foi ficando leve, não foi no primeiro dia que eu escolhi. Então, agora eu vou usar Axis, não foi assim no primeiro dia, né? Porque eu fui experimentando e tem sido leve desse jeito. Como vai ser daqui para frente? Também vou experimentar. Por exemplo, hoje atendo muito mais online por essa questão toda aí da quarentena, né? Aliás, na quarentena eu nem atendi presencialmente ainda as barras, até dei classe, fiz outras coisas, mas atendimento mesmo eu só tenho feito online. Então, isso também mudou. O que mudou? Eu não ofereço mais as barras, quer dizer, eu ofereço a possibilidade, principalmente agora, mais desses 2 últimos meses para cá, a possibilidade de um atendimento de barras, intermediando aí com as sessões online, quando a pessoa prefere, né? E mudou porque eu tenho treinado ainda mais a parte do verbal, né? Com as ferramentas verbais, ficando mais à vontade quando eu percebo que é leve no atendimento, trazer inclusive os podpocs, os processos mesmo, não só as perguntas, né? Então, dependendo do atendimento, dependendo da abertura e da autorização da pessoa, eu trago já isso também, assim, de uma forma muito leve e divertida mesmo, assim, não é um jargão de Axis, a questão de ficar mais divertido acaba acontecendo, e isso tem sido muito legal para mim, assim. Eu tenho tido atendimentos que estão até se prolongando mais do que eu imaginei. Por exemplo, tem uma cliente que ela está comigo já tem 3 meses, e eu não imaginei que ela fosse ficar tanto tempo assim. E antes de Axis, eu achava meio cansativo ficar tanto tempo, porque se repetia, as questões se repetiam, e por mais que eu tentasse ir por um outro caminho, a pessoa ia, voltava no trauma e no drama. Hoje eu vejo, né, no trauma e no drama. Hoje, cada sessão com essa cliente, por exemplo, é uma delícia. É uma delícia, assim. Por mais que ela esteja na mesma temática, mas são diferentes acessos, as consciências estão chegando cada vez mais clareza. E é um presente para mim também, assim, sabe? Então, é muito o que é leve para cada um. Por isso que é sempre a questão da escolha, né? Então, por exemplo, talvez alguns psicólogos que têm mais a questão do conselho, né?
não escolha arriscar. Por exemplo, isso tudo que eu estou dizendo existe uma questão do conselho de psicologia, no caso, que traz aí alguns limites, né? Por que é leve para mim trazer tudo isso, inclusive falar disso numa live, disponibilizar vídeos que eu até disponibilizo lá no meu YouTube, provavelmente esse vai para lá também. Eu percebo que é uma ferramenta dentro da psicologia e que acrescenta no meu trabalho. E sim, eu uso essas ferramentas, né? Agora, isso está infringindo o código de ética, né? Eu não vejo que esteja, né? Inclusive porque se um dia eu for questionada pelo CRP, assim como já aconteceu com pessoas que eu conheço, com psicólogas que eu conheço, elas foram lá e explicaram, né? No caso delas, elas foram compreendidas, né? Porque, o porquê, eu não sei o ponto de vista que o CRP criou nessa conversa, mas da minha parte, é uma ferramenta que está criando mais possibilidade, melhores resultados que a gente pode, até eu acho que seria muito legal a gente trazer pesquisas para falar sobre isso, né? Eu sempre gostei dessa, antes, né? Agora nem tanto, dessa parte mais acadêmica, de pesquisa e tal. E é que eu tenho um pouco de preguiça agora de fazer isso tudo de novo, mas às vezes eu fico pensando, puxa, a gente poderia trazer isso à tona no mundo acadêmico mesmo, para mostrar e quebrar, né, esses paradigmas, porque tem muita coisa que a gente está construindo. Os teóricos antigos nossos, eles também quebraram algumas coisas lá atrás, né? E sim, é uma comparação, uau, né? No sentido de que a gente também está construindo uma nova maneira de trabalhar, inclusive na psicologia, né? E Então, mais leveza também, né? Eu acho que trouxe bastante leveza, né? Muito mais leveza. Eu conheço muita gente que está experimentando, eu não sou a única, né? Nossa, realmente traz resultado, sim. Se é para a gente trazer uma palavra que caiba aí para as pessoas que querem, né, o pingo no i, traz resultado, sim, mais rapidamente, com mais facilidade, de uma maneira mais leve para o cliente e para a gente também, porque isso também é importante. A gente também tem que ter leveza no atendimento, porque senão não flui também, né? Eu acho que, bom, como eu tinha comentado com você, depois desse um ano foi ficando mais leve, mas eu fiz o seguinte, eu coloquei em caixinha, sabe? Aí agora eu estou me questionando de novo. Então, tinha situações que eu atendia só barras, né? Só o que era voltado para Axis, e outras que era só o que era voltado para o atendimento psicológico. Teve momentos que eu tinha muito mais clientes, né? No que era focado para barras, para Axis, do que a questão da psicologia. Então, assim, te ouvi falar, ouvi também. Eu vou ler Emanuele, tá? Eu não lembro o seu nome. Tânia. Mas tá Mas bom. vai ficando mais leve, porque a gente percebe assim, existe uma possibilidade, né? E é uma ferramenta. Então eu ficava, nossa, como que eu faço isso, né? Como que dá para fazer? E fui me perguntando. Então acho que esse momento de hoje também não é à toa, né? Obrigada. E também não está errado, né? Se você percebe que vai funcionar melhor para você separar. Inclusive, essa é a recomendação do CRP: separar, não divulgar junto, não oferecer cartão junto. Tem psicólogos que já disseram que na cidade deles, isso não foi em São Paulo, não era nem para atender no mesmo espaço físico, veja, né? Nossa. Que mais é possível, né? Então, assim, não está errado nada, é só o que vai funcionar. Porque, que nem você falou, eu fico dividindo em caixinhas. Isso vai funcionar para você? Você vai conseguir, né, trabalhar separadamente as caixinhas de uma forma que você não se perca nisso tudo, né? E mais importante ainda, assim, essa é a sua verdade? É o que flui para você? Porque se for, tá tudo certo. Não tá errado, né?
Por que que não está errado? Porque cada um vai fazer aquilo. O melhor é a gente fazer o que é leve mesmo, assim. Acho que essa é uma das mais grandiosas coisas que a Axis trouxe para a gente perceber o que é leve para a gente e que não tem errado, nunca. Então, inclusive com todas as, enfim, todas as normas que existem sociais para além do CRP, né? Não tem certo, não tem errado, né? É só o que vai funcionar para a gente. E sim, os pacientes de base, eles acabam vindo mais. Para mim também, para outras amigas minhas psicólogas e terapeutas também. Então, né, o que, que vai criar mais, né? E mesmo assim, nós não deixamos de ser psicólogos. Eu ainda não conheci nenhuma psicóloga que trabalha com Axis que deixou de ser psicóloga, né? Então, quer dizer, aonde que está criando possibilidade aí? O que, que a psicologia está ganhando com isso, que já dá para começar a olhar para isso também, né? Eu acho o máximo psicóloga com essa ferramenta do Axis, porque assim, a gente aprende e quando você faz as barras, o nosso corpo ele é tão sábio que assim, as barreiras vão baixando, a gente vai baixando os traumas, né, os julgamentos, toda aquela coisa. E aí o corpo vai lá e ele baixa, por exemplo, elimina o trauma, aquelas barreiras que estão lá no inconsciente, né? Lá naquele lugarzinho. E o psicólogo, às vezes, ele nem precisa cavocar, né? Ele vai, faz as barras, ele já sabe mais ou menos, faz as barras, os processos verbais, e aquilo vai diluindo. É que nem a Simone falou, eu achei muito interessante, que ela tem um feedback bem nítido dos clientes, né, Simone? Uhum, Então, sim. assim, ao meu ver, assim, um psicólogo com essa terapia de barras, nossa, fica perfeito, né? Eu acho Incrível. né? Fica incrível, assim, realmente expande muito mesmo, assim. Eu Foi acho muito que legal, é uma era o que eu queria te oportunidade. ouvir, assim, sabe? Porque o psicólogo, eu vejo, eu sou taróloga, né? E eu faço tarot terapêutico, que também você pega tem aquela carta da âncora, que é a sombra, e a gente tem o Jung, né? O Jung e o tarot, que ele fala bastante, né? Da sombra e tal. Sim, E aí eu ficava pensando, porque o psicólogo, a pessoa senta e você vai conversando com a pessoa, tentando tirar aquele laguinho sombra dela, né? E aí eu falei assim, nossa, eu quero ver como que a Simone está fazendo, né? Porque juntar as barras com esse trabalho dela deve ser muito legal. E foi o que você falou, né, no começo. Era bem isso que eu queria ouvir mesmo, bem bacana. e a Parabéns. psicologia de Jung, ela já era a minha preferida, assim, não à toa, porque Jung também desbravou um monte de coisa, né? Ele Sim. também tinha uma perspectiva bem diferente, e eu vejo muita coisa que Jung trazia das coisas que Axis vai mostrando para a gente também, né? Até numa perspectiva ainda diferente, dá para a gente olhar ainda, para além ainda, hoje eu vejo. Mas o Jung, ele já trazia algumas questões. Então, é nesse sentido que eu me sinto confiante, sabe? De trazer isso à tona e abrir mesmo para contribuir com outros psicólogos, especialmente, e terapeutas, porque a gente não precisa se fechar só por conta de achar que está errado e não sei o quê, né? Para muita gente, independente da psicologia, isso tudo que a gente está falando vai ser balela, não vai fazer sentido, vai achar um absurdo. Assim como muita gente achou um absurdo o que o Jung foi trazendo, e até hoje acha, não só naquela época, até hoje acha. Freud, que é o mais respeitado da psicologia, também é ridicularizado, enfim. Tem algumas coisas de Freud que eu só fui realmente captar em Axis. Se vocês querem saber sobre sexualidade, porque nunca
Primeiro que eu nunca fui muito apaixonada pela psicanálise tradicional, assim, mas eu achei que tinha mais coisa ali. E com o Axis, eu tive uma percepção sobre o que Freud trazia sobre sexualidade de uma maneira que nenhum professor meu me trouxe na faculdade, né? Que legal. Então, é muito, muito incrível mesmo tudo isso. Acho que para quem percebe como um convite, vale a pena experimentar, vale a pena conhecer, pelo menos, né? Mesmo que depois fale, não é para mim mesmo, ou não é agora, né? Assim como os clientes, né? Que a gente comentou que às vezes eles somem e depois muitos voltam, né? Tem realmente uns clientes que desaparecem, depois voltam. E faz sempre parte. Há um tempo atrás, a gente até se sentia meio, sei lá, né? Falava, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Só julgamento. Mas com as leituras das apostilas, dos cursos, da prática, a gente vê que não existe. É isso que você falou. Eu não quero mais porque eu prefiro o tradicional. Ok, a escolha é sua, né? Cada um tem sua escolha, né? E é engraçado que a gente muda muito também a nossa maneira, né? De ficar tudo mais leve. Tá bom, e não tem problema nenhum, né? Fica tudo bem, bem tranquilo mesmo. Porque às vezes eu perdia cliente e eu falava, né? Eu falei, gente, será que eu não dei o meu máximo e tal? E não é isso. É o que você falou, a escolha é de cada um, né? E a Erenita, você tem que respirar fundo, minha filha, e sentir, é que nem a Simone falou, a gente sabe tudo, né? É que a gente não percebe. Então, respira fundo e faça do teu jeitinho, né? A Simone faz do jeitinho dela para umas coisas e você, sabe, acredita. Você deu para ver, a minha experiência da Simone, as barras funcionam mesmo, né? Se abre e vai, senta lá, bota a mãozinha que a pessoa vai mudar. Você pode ter certeza, né? Nossa experiência é bem assim. Independente do nível de mudança, algum movimento geralmente acontece. É difícil passar despercebido alguma coisa, né? Então, confiar na sua escolha, né? No que é leve, usar as ferramentas e especialmente aquela, isso é leve para mim, é pesado, né? E confiar nisso e seguir o seu faro, né? Porque é ele que vai mostrar para a gente mesmo o que vai trazer mais possibilidade para a gente, que nem sempre é imediatamente também, né? Porque a gente tem muita expectativa, e mesmo no atendimento também, né? Inclusive a Tânia estava falando, eu fui pensando aqui também, uma outra coisa bem interessante que eu venho aprendendo é a tal história de ser a energia que se requer, que a gente ouve tanto em Axis e nos atendimentos. Hoje eu tenho percebido que eu consigo ser mais do que antes, porque ainda ficava cheia de dedos, de trazer alguma questão para o paciente. Hoje, por exemplo, de trazer uma pergunta, ou de trazer, enfim, algum caminho de consciência, né? Eu sempre vou no sentido que o cliente está ali permitindo, mas existem algumas situações onde hoje eu tenho aprendido a trazer a energia que se requer, né? Alguma questão, alguma pergunta que vai dar uma chacoalhadinha ali na pessoa. Isso tem a ver com a questão de ser facilitador, por exemplo. Isso é uma das coisas que você vai experimentando e você vai percebendo que muda. E isso você vai levar para os atendimentos naturalmente também. Isso você vai acabar facilitando, sendo facilitadora também nos atendimentos, mesmo que você não use, não precisa usar esse título, né? Então, isso tudo é isso que vai trazendo a tal dinâmica diferente que eu percebo hoje em dia, né? São esses detalhes, assim, e que fazem grande diferença, né? Então, por isso que eu criei esse grupo de WhatsApp, por isso que eu tenho oferecido para mais psicólogos a possibilidade da gente trocar mais, né? Lives, eu tinha
dado uma paradinha aí nas lives, mas eu tô com vontade de retomar. Então, hoje, a partir de hoje, quem sabe a gente volte mais, a fazer mais, né? E workshop também. Então, semana que vem, por exemplo, eu vou dar um workshop para a gente ir um pouco mais nesse assunto todo que a gente está falando, mas trazendo facilitação para quem estiver no grupo, porque aí vai ser um grupo fechado mesmo, né? Não vai ser disponibilizado para todo mundo, então aí tem como fazer facilitação para questões mais específicas que as pessoas queiram trazer, né? Tanto psicólogo como terapeuta ou pessoas interessadas aí nesse assunto vão ser muito bem-vindas, então agradeço se vocês puderem divulgar também, né? Com certeza. E estou muito com vontade de criar um grupo de o que antes seria uma supervisão, mas que hoje em dia eu não sei nem que nome dá para isso, sabe? Mentoria não desce muito leve, mas enfim, né? Uma supervisão aos moldes de uma perspectiva de Axis. Eu também estou querendo abrir, então, se vocês souberem de alguém que se interesse, ou vocês mesmas, quem sabe, né? A gente pode conversar mais. E aí depois eu te passo, Tânia, no privado, o link do grupo de WhatsApp, se você tiver interesse de entrar, se não tiver também, não tem problema, né? Tá bom, tá ótimo. E você me pede depois no particular, porque aí como só estão vocês duas, eu nem vou pôr aqui no bate-papo, aí se você quiser depois você me pede, que a Erenita já tá lá. Tá bom. E é isso, gente. O que mais é possível, né? Que a gente ainda não considerou. Obrigada, muito legal. Bem bacana. Adorei conversar Obrigada, com você. viu? E a Obrigada a gente vocês também por essa troca. É bem mais gostoso a conversa pelo Zoom. Eu tenho feito outras lives no Instagram, mas não tem essa interação toda. Eu sinto falta. É bem mais gostoso. Obrigada por E às vocês vezes também poucas terem pessoas trazido. assim a gente consegue interagir mais, né? Como É pode uma melhorar? interação diferente, né? Se tivesse umas 20 aqui, a gente não ia conseguir falar, ia virar né? Foi ótimo. Adorei. Mas nem todo mundo acaba falando, né? Eu já fiz outras lives nesse tema mesmo que tinha, não lembro agora, mas tinha bem mais gente e cada um trouxe um pouquinho, foi, não todo mundo, mas foi também de um outro jeito, assim, cada grupo é de um jeito, né? Cada grupo é de um jeito, assim como cada classe é de um jeito. Exatamente. Né? Cada cliente é de um jeito. E aí vamos que vamos. E aí cada Obrigada, espaço criado Simone. traz uma energia. Gente, obrigada. Obrigada, boa noite, a gente vai se falando. Tchau, Erenita, manda ver aí, minha filha, viu? Isso aí. Tchau, Tânia, obrigada. Vai se ver aí por aí. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Si. Beijo. Tchau.